Antes de nós falarmos da perspectiva do Ministério Público, de uma forma geral, nós precisamos fazer uma contextualização do que ocorreu e do que vem ocorrendo lá no aterro Mantovani. Então, de início, nós podemos afirmar que no final da década de 80, início da década de 90, foram constatadas algumas irregularidades no aterro denominado aterro Mantovani, que fica lá no município de Santo Antônio da Posse, comarca atual de Jaguariúna. Então, diante dessas irregularidades constatadas, e é bom que se diga que no início das investigações constatou-se também, inclusive, que o aterro tinha um licenciamento. Era licenciado, estava em processo de licenciamento junto à CETESB. Aí, diante dessas irregularidades, foi instaurado um inquérito civil. Esse inquérito civil hoje conta com mais de 140 volumes e encontra-se atualmente no Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, no núcleo da PCJ de Campinas, o qual está dando prosseguimento nas investigações em relação a esse inquérito civil. Diante da complexidade do que foi apurado até então, já no final da década de 90, as empresas que eram responsáveis pelo depósito dos resíduos naquele local foram chamadas para a elaboração de um acordo, de um termo de ajustamento de conduta. E por que isso? Aí nós podemos pensar, e o proprietário do aterro, que é o Mantovani, ficou ileso? Não. O Ministério Público propôs uma ação civil pública contra o proprietário desse aterro. Ele foi condenado nessa ação civil pública, mas a condenação não foi suficiente para a reparação do dano ambiental. Ou seja, não teve a eficácia necessária. Qual que é a solução que se buscou? O chamamento dessas empresas que haviam sido, foram identificadas essas empresas que depositavam os seus resíduos nesse aterro, para que fizessem um acordo. Diante disso, foi feito um acordo com aproximadamente 40 ou 50 empresas, para que fossem sanados os danos ambientais existentes naquele local. As empresas que não fizeram parte do acordo e que foram identificadas também como responsáveis solidários, o Ministério Público ajuizou ações civis públicas contra essas empresas. E essas ações encontram-se já em fase de julgamento. Em relação aos acordos, o que foi feito? Atualmente já nós estamos no 12º termo de ajustamento, 12º acordo. O objetivo é a retirada desses resíduos e a restauração do local. Eu não me recordo quantas valas existentes no local, mas há um trabalho muito complexo da parte técnica lá no local. Eu já visitei o local pessoalmente junto com os técnicos do Ministério Público e os técnicos da CETESB, e em razão dessa complexidade, a solução jurídica também foi muito complexa. E essa solução jurídica está sendo capitaneada atualmente, desde o início, aliás, pelo Ministério Público. Criou-se um grupo, uma comissão, mesmo que informal, composta pelo Ministério Público, pela CETESB, para gerenciar isso. E para gerenciar principalmente o que foi criado em relação às empresas. As empresas criaram um consórcio. Por quê? Esses 12 termos de ajustamento de condutas, já o 12º ainda não completamente formalizado, mas já em andamento as obras, as medidas necessárias, há uma demanda muito grande de valores. Não sei se vocês já estiveram no local, ou a equipe aí do ambiente legal que sobrevoa o local tem noção, uma parte técnica muito complexa. Então exige um dispêndio financeiro grande. Então há um consórcio das empresas que assinaram esses termos de ajustamento de conduta que financiam lá o que está sendo feito. E há que se enfatizar também que é um trabalho muito difícil que está sendo feito e está sendo assim, tendo um êxito muito grande. Como eu disse, apesar da dificuldade, que são quase 60 empresas envolvidas, e a busca de uma medida extrajudicial para a sociedade, para o meio ambiente como um todo, foi a melhor solução. Só para vocês terem uma ideia, nós já tivemos várias medidas, vários trabalhos técnicos lá no local, de retirada desses resíduos, de despoluição, e até hoje as ações que foram ajuizadas contra as empresas que não assinaram o TAC, ao menos foram julgadas em primeira instância. O que significa que, se nós tivéssemos ajuizado as ações contra as 60, 50 empresas desde o início, e o local como estaria até agora?
Então, as medidas que estão sendo tomadas são medidas muito importantes e de grande eficácia. E até porque mesmo, aí nós podemos pensar, mas todos esses anos, né, o que está sendo feito? Então, ao contrário do que se pensa, não estava sendo feito nada. Então, todas as medidas foram as medidas adequadas e necessárias naquele momento. Até para você ter uma ideia, nós não tínhamos informações e não temos ainda todas as informações do que realmente existe no local, do que foi colocado naquelas valas.